Estamos começando mais uma edição, né, da nossa sequência de entrevistas com os candidatos aí das eleições de 2026, tá certo? Lembrando aí que nosso espaço aqui no canal Thiago Rego está aberto, já tivemos entrevistas já de candidatos para esse ano, e hoje nós estamos aqui recebendo mais um candidato, que é o candidato Enildo Leite. Hoje nós estamos aqui, você vai conhecer muito bem ele, conhecer as propostas dele, vamos bater um papo aqui bem tranquilo e bem aberto e transparente para a gente trazer cada vez mais a informação para você. Primeiramente, quero aí cumprimentar o companheiro aí de lida, né, do trabalho, do serviço público, Enildo Leite. Muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal. Obrigado, Thiago. É uma satisfação. Desde já dizer, né, o respeito que a gente tem pela forma eloquente que você trata seu trabalho, a gente vê a seriedade, né? Fazer com que leve realmente informação. Então, eu sou seu fã, né, desde já declarado. Até comentei com o meu sobrinho, que é professor, que trabalha com vocês aí de vez em quando, o Jeff. Falei, o cara é muito bom, porque ele realmente analisa a situação. E isso é importante no nosso meio hoje, né, Thiago? A gente analisar. E agora é mais um momento do eleitor analisar essa situação política e buscar o melhor candidato, né, para que a gente prospere, para que a gente leve mais acesso de serviço para a população. Muito bom. Pois é, nosso trabalho realmente tem essa intenção, Enildo, de trazer cada vez mais clareza, né, para a nossa população, para a nossa comunidade, entender também algumas coisas que às vezes para o público, o grande público, parece que fica ali meio que misterioso na política, a gente tenta de alguma forma deixar isso muito bem claro. E Enildo, apesar de não morar em Paraíso, tem uma história muito ligada, né, muito enraizada aqui em Paraíso. Eu queria que você contasse essa sua ligação aí com o Paraíso, como é que é a sua vida em relação à nossa cidade. Então, Thiago, eu sou filho de Paraíso, né? Sou natural aqui de Paraíso. Minha família morava aqui numa fazenda em cima da Serra do Estrondo, onde eu nasci ali numa fazenda que era da minha avó, onde meu pai e minha mãe morou por longos anos. E logo depois a gente veio para Paraíso mesmo, de fato, morar na cidade, onde a gente se estabilizou ali no setor oeste. E não deixa de ser a minha casa, né? Eu chego na casa e falo assim, vou lá na minha casa, mas a minha casa é casa de mãe, né? Então, nunca vai deixar de ser a minha casa, porque eu sou filho de Paraíso, fiquei aqui até aos 18 anos. E aí, cara, é o que eu espero melhorar na política, dar mais acesso aos jovens. Eu tive que sair porque eu queria melhorar, queria crescer, queria estudar mais. E foi quando eu resolvi deixar o Paraíso e mudar para Brasília. E, infelizmente, não deu certo mais de morar aqui. Mas quem sabe, né, o ano que vem, passando esse pleito eleitoral aí, com fé em Deus, a gente vai ter sucesso nesse pleito. Quem sabe o ano que vem o governador não determina que a gente, é para você morar na sua terra agora. Vamos esperar e nas mãos de Deus a gente coloca e aguarda essa bênção. Muito bom, muito bom. E assim, Enildo, um pouco também da sua história, além, né, para até chegar a esse ponto da sua vivência mesmo dentro da política, né, o que você está pleiteando, nós vamos chegar nisso daqui a pouco, mas também o seu histórico, né? Você é um servidor público, né? Conte para a gente aí como é que é essa sua... Você foi para Brasília para o Exército? Voltou? Serviu? Como é que foi isso? Foi. Aos 18 anos eu fui para Brasília, né? Deixei Paraíso e fui servir no Batalhão da Guarda Presidencial, onde a gente conseguiu, no segundo ano já de corporação, consegui fazer curso de cabo, virei sargento do Exército. Em 2000 eu fui transferido para o 22º Batalhão de Infantaria aqui de Palmas, onde nós construímos ali, né? Não tinha nem refeitório naquela época. Nós somos pioneiros dessa criação do 22BI. Foi uma fase muito difícil, criação de Palmas. Naquela época eu estava construindo a ponte, né? A gente tinha que dar a volta lá em Porto Nacional para poder vir aqui ver a velhinha. Então, mas morava lá na 85 na época, muita poeira. E aí, mesmo vindo para o Tocantins, não consegui vir para Paraíso. Logo depois, a gente teve que ir morar em Gurupi, a serviço também da Agência Tocantinense de Regulação. Depois fomos para o Sistema Penal, quando a gente passou no concurso do Detran, e mesmo assim mudei para o Peixe para ser secretário. Então, é uma história gostosa de se contar, porque quando eu cheguei no Peixe semana passada para ver a turma, que o prefeito Augusto César declarou apoio ao nosso governador para a campanha,
Aí eu saí cumprimentando de um em um, e o deputado Alexandre Guimarães falou, cara, eu não estou te entendendo. Você é filho de Paraíso, em Palmas você conhece todo mundo, chega em Gurupi, você já teve comércio, é amigo de todo mundo. Eu chego em Peixe, você foi secretário. Eu acho que você está tendo algum problema comigo e está escondendo só. Eu falei, não, deputado, senador, vai ser dessa forma, a caminhada é muito boa, muito prazerosa. É assim que a gente faz a caminhada nossa, de servidor público, que tem que ser, o servidor já diz, é servir, né, Tiago? Sim. Nós temos que aprender, ter esse dom de servir para ser servidor público. E eu faço porque eu amo isso. Você já deve ter ouvido falar do nosso PCCR, é uma história muito sofrida, onde a gente tomou frente, porque tem que servir. E servir, a gente tem que construir algo. E nós deixamos essa construção hoje dentro dos agentes de trânsito do Detran. E com fé em Deus a gente vai construir ainda muito mais pelo Detran. A gente está nesse pleito aí, que vai se iniciar semana que vem, nessa campanha. Vai levar essa proposta para os nossos servidores, né, de avançar. Para avançar, você sabe que a gente tem que trabalhar muito essa questão do grupo, de mostrar a eles que se eles não se unirem, a gente não conseguirá, mesmo sendo deputado, não irá conseguir. Porque tem que ter aquela provocação do servidor, mas eu quero estar lá para fazer esse direcionamento e mediar esse conflito de um com o outro que não acredita, porque tem que acreditar, Tiago. Sem acreditar a gente não vai a lugar nenhum, e isso que a gente conseguiu lá foi acreditando. E essa é a minha visão das coisas. Saí aqui de Paraíso menininho e continuo acreditando no sucesso e batalhando, não pode baixar a cabeça. Muito bem, Nildo. E é interessante porque você já tem, né, uma vivência no serviço público, né, esse cargo de secretário de infraestrutura, né, lá em Peixe, uma cidade ali muito importante no sul do estado, e certamente tem aí já um know-how, aí, uma certa vivência do trabalho público. Na sua proposta, o que levou agora 2026, você mesmo já estando um bom tempo mostrando, vivendo na política, né, não só como servidor público, mas diretamente aos cargos de confiança, o que lhe fez tomar essa decisão, assim, de fato, assim, porque para candidatos a gente tem muitos, né? Na verdade, é ter aquela razão, aquele motivo, o motivo real de você hoje ser candidato. O que quem está te conhecendo pode falar, não, Enildo é esse cara que vai nesse caminho, porque você, como servidor público, a gente tem vários exemplos aí, né? A gente conversava aqui em off de vários nomes que têm uma certa história de militância dentro do serviço público. Mas você, qual é a sua meta nesse processo aí, caso chegue à Assembleia Legislativa? Primeiro, Tiago, a questão da motivação. O que me motivou de fato foi a gente ter sido reconhecido por esse trabalho que nós fizemos, né, de gerenciamento desse conflito para chegar a solucionar 3 coisas importantes que foi para a minha categoria lá, que foi o PCCR, insurreição pelo trabalho, e também a alteração da Constituição do Estado, lá no artigo 114, onde não estava no rol da segurança pública. Foi uma mediação nossa, onde sanamos os conflitos e conseguimos êxito. Então a gente foi visto pelo Vicentinho Júnior nessa tramitação, onde até com ele, mesmo tratando, quando ele estava de secretário de Assuntos Institucionais lá no Palácio, ele nos direcionou ao secretário Diocleciano numa fase complexa lá do nosso PCCR, e ali a gente reacendeu o afeto que tem um com o outro, de amizade, lá de 2014, quando eu trabalhei com ele lá em Gurupi, na primeira campanha dele. E aí, quando ele brincou comigo e falou, tu tá em todo lugar, eu acho que você quer ser candidato a deputado, eu acho que isso vai acontecer. Eu falei, não tem pretensão, meu amigo, mas tudo é no tempo de Deus. Na época, deputado, uma conversinha nossa lá em Santa Rosa, numa inauguração de uma obra. E aí, a outra motivação nossa é de acreditar no projeto do Vicentinho. Porque mesmo que ele me chamasse para que fosse candidato, mesmo eu tenha entendido que a minha caminhada lá foi significativa, eu não iria se eu não acreditasse no projeto Vicentinho Júnior. É um projeto de muita verdade, um projeto onde se apresenta muita entrega, e eu acho que política pública não pode ser de falácia de falta de planejamento. Porque o que a gente vê hoje aqui, daqui a pouco eu quero até citar 2 obras que vai ser uma renovação da esperança do nosso povo na área da saúde, que está aí, a Deus dará. E o Vicentinho tem essa proposta de entrega. E isso me motivou. Então, são 2 coisas, essa caminhada nossa, que a gente aprendeu muito dentro da L,
entendendo qual é o deputado bom, qual é o deputado que está ali só para servir de figuração, né? Que todo filme tem essas duas pessoas, né? E ali não é diferente. Tem ali os que estão ali para trabalhar e tem aqueles que estão ali esperando o tempo passar. E essa parte eu acho que ela tem que sair, tem que ser renovada. Não são todos os deputados que são ruins, isso é mentira. Seria uma hipocrisia muito grande da minha parte, até porque eu sou servidor público concursado, eu tenho que voltar para lá e olhar no rosto deles depois. Mas tem parte que realmente não deve mais estar ali. Tem parte que tem que sair. E se eles não têm coragem, a gente tem que fazer esse trabalho a partir de segunda-feira e tentar tirá-los e colocar. Vá que seja eu, que seja um outro colega, que seja um outro de outro partido, mas que tenha interesse realmente de trazer o serviço e entregar para a comunidade, para o cidadão lá na ponta. É assim, essa é a minha motivação. Muito bem. Você falando aí, você também deixou muito claro aqui no início o que eu gosto de fazer. Realmente eu vou exatamente nesse ponto. Você como servidor, você como deputado, você como alguém que trabalha já no meio do servidor público e está com essa bandeira, né? E está com essa bandeira, o que é que você entende que, principalmente falando desse momento mais especificamente, né, claro, para toda a população, porque vamos fazer um retrospecto aqui. Nós tivemos, antigamente, tinha-se um governador que era chamado o melhor governador do servidor público, que se tinha lá no passado, né, que era o governador Marcelo Miranda. Assim, os servidores que é dessa época sempre falaram que era o melhor servidor que tinha, o melhor governador que tinha para o servidor público. Depois que entrou o Wanderlei Barbosa, descobriu-se que o que o Marcelo fazia pelo servidor era praticamente uma migalha, porque o Wanderlei, com todas as ressalvas que teve de problema de escândalos, dessas operações, afastamento, tudo isso, a gente consegue separar isso até porque a gente deve ser muito transparente com a nossa audiência. Viu-se que o governador hoje o governador dando as progressões, colocando as coisas tudo no tempo certo, mas ainda tem muita coisa para se fazer, né? Ainda tem muitas carreiras, como você tem lutado aí, inclusive outra que é muito, né, defasada, vamos dizer assim, esquecida, é o tal do quadro geral, né, que a gente estava até conversando, porque o quadro geral ele é solto. Como ele está solto em todo lugar, é aquele negócio. Ninguém é dono, ninguém cuida, né? Termina que seja numa cada categoria que tem hoje, que existe, elas estão muito bem, vamos dizer, pelo menos lutando ali junto por algo. Ser conhecedor disso. Essa realidade que o governo atual, com todas as benesses que trouxe, ela é o máximo que o governo pode fazer, ou você acredita que ainda tem muito que pode ser feito através do serviço público, do governo, inclusive, em estar trabalhando, em dando condições, dando valorização para os servidores? Você que já fez esse trabalho muito bem feito aí, inclusive hoje você é concursado como agente de trânsito, ou seja, você trabalhou em cima do PCCR dessa categoria. Como é que você mostra de forma transparente aqui para a nossa audiência esse funcionamento? O que ainda falta, o que você acredita que é possível e o que também está falhando, está fora da normalidade para o servidor em geral? Bem, Tiago, primeiro reforçar, né? O governador Wanderlei foi um governador muito bom para o servidor público, não para todos. É importante falar isso. Não, exatamente. Entregar a progressão, database, são obrigações, vamos dizer, regimentais de um executivo, que infelizmente os outros não cumpriram. Sim. Então, se tornou uma benesse assim, muito grande, porque ele entregou algo que alguém não entregou, mesmo sendo obrigado. Era como se tivesse acumulado e ele soltou. Exato, foi o que aconteceu, nós sabemos disso. Então, era um direito que estava aí, à mercê da boa vontade de gestores que não tinham compromisso com o servidor público, e ele conseguiu colocar isso em dias. Parabéns para ele, eu agradeço, todos os servidores agradecem. Teve avanços na Polícia Penal, vamos lá atrás, na Polícia Penal, que teve seu PCCR implantado, valorização para eles. O Hilton, que é o presidente, que era o presidente que agora passou a faixa, foi um cara muito incisivo lá, que soube mediar isso aí muito bem. Eu acompanhei toda a demanda da Polícia Penal, assim como do sócio-educativo, porque eu também estava com o nosso lá do lado. Infelizmente, eu fiquei para o próximo ano, para o ano seguinte, mas conseguimos também. Então, foi um grande avanço da Polícia Penal, foi um grande avanço para o sócio-educativo, foi um grande avanço para os agentes do Detran e outras benesses que apareceu. Portanto, teve categoria que não soube fazer esse gerenciamento de conflito e essa negociação junto à Assembleia para que o deles também fosse. Mas o pecado hoje do governo
que vem lá da época do Marcelo Miranda, que realmente foi um excelente governador para servidor público, conseguiu colocar a nossa Lei 1818, né, que é o nosso Sim, estatuto, lei do servidor que público. foi onde deu identidade para o servidor, dando as garantias ali fundamentais como servidor, de ter seu direito garantido e suas obrigações a serem executadas, que é o normal. Sim. E ele regimentou isso através do regulamento do Estatuto do Servidor Público, que vem ali da nossa lei federal, né, a 1112, que é do servidor público federal, uma cópia, mas uma cópia adequada que atendeu ao servidor público. Faltou pouquinha coisa para ficar igual a outra, mas ele está boa. Então, não se pode tirar o mérito do Marcelo Miranda nessa questão servidor público. E o Vanderlei tentou fazer algo melhor, faltou pouca coisa, por quê? Tem que se tirar a corrente do servidor do quadro geral. O servidor do quadro geral é um servidor acorrentado, à mercê de gestores que querem chegar ali e fazer mudanças que não são direito até dele fazer, e ele vai e faz porque ele tem esse poder que infelizmente o quadro geral fica na mão desses gestores, onde eles jogam para lá e para cá no momento que quer, no momento que eles acham adequado. Então, eu acho que o governador que vai realmente corrigir a inércia dessa segurança jurídica dentro do quadro geral, dentro do servidor público, é alterar o quadro geral. Vamos acabar com esse quadro geral. Não existe meia conversa, não existe conversinha para agradar. O quadro geral ele tem que ser extinto, porque hoje você não pode fazer, o Estado até não tem capacidade, talvez, de fazer um concurso para o quadro geral, de reforçar o efetivo da Polícia Militar, que está aí, não chega nem a metade do que realmente... Um terço, para ser mais exato, é praticamente um terço do que precisaria, né? Exatamente. Assim está a Polícia Penal também, super defasada efetivo. Polícia Civil. Polícia Civil. Né? Conhece bem a realidade da Polícia Civil. Chega a ser hilário. Hoje você chega numa ocorrência de trânsito, não tem motorista junto com o perito. O perito, é motorista, é auxiliar, ele é tudo. Chega só um agente para fazer uma perícia. Então, chegou no fundo assim, que não tem mais o que fazer. Agora só falta parar, não tem a perícia mais. E assim está em todos os escalões. A gente conversou em off aqui, os agentes da Polícia Civil, que é uma categoria gigante, eu digo assim, para definir bem, gigante. Eu tenho amigos ali, exemplares, amigos ali que são exemplos para a minha vida. Digo lá em Gurupi, Rodrigo Amorim, Mustafa lá em Araguaína, né? Falei ali do meu amigo Edjan, ali no Guaraí. Eu conheço vários aí pelo estado que são exemplos a serem seguidos realmente de fato, que não fazem por aparecer. Então tem que ser valorizado. O governador do estado que quer valorizar o servidor tem que separar esses fardos que estão ali juntos, ali, tratados do mesmo peso e não são. É um absurdo você ver um servidor do Detran hoje, técnico, um cara que faz uma vistoria veicular, que dá um laudo garantindo que aquele carro ali é aquele, que não é furtado, que não tem origem ilícita. O camarada, se pagar o plano de saúde, Thiago, ele não recebe um salário mínimo líquido. É absurdo, o servidor tem que abrir o olho e ver isso. Não pode viver de migalha, não pode colocar a diária na conta dele falando que é salário. Primeiro que diário não é salário. Mas criou-se essa cultura no Tocantins, criou-se, né? Todos os órgãos são assim, Thiago, infelizmente, porque é uma forma de sobrevivência do servidor. Então, a partir do momento que chegar um governador que realmente pedir para o secretário de Estado da SECAD falar assim, eu quero um estudo detalhado para que eu possa realmente valorizar o servidor e vamos acabar com esse quadro geral e dar de César o que é de César e o benefício para quem tem que ter. Aí sim eu vou dizer que esse cara é nota 10. Mas hoje eu avalio o governador Vanderlei Barbosa como servidor público que sou. Sim. E como um atingido por essas benesses. Eu acho que uma nota 8,5 seria adequada para dizer o que o governador Vanderlei Barbosa deixou hoje, porque ele atualizou muita coisa, deu vários PCCR, não conseguiu fazer todos, mas atingiu ainda uma grande parte dos servidores do Estado. O ponto positivo que eu vejo nisso, Enildo, é meio que como se fosse um sarrafo, né? Ele é levantado. Acho que o próximo não tem como mais fazer menos do que isso. Exato. Mas o tempo vai nos dizer se o que está sendo feito agora é o ideal ou também ainda está muito a desejar no que pode ser feito. É uma oportunidade que a próxima gestão vai ter, né, para aprovar isso. Se o servidor hoje está, mas a gente já sabe, né? A gente com esses números que você falou aí, a gente percebe que ainda tem muita coisa que precisa ser colocada no lugar.
Enildo, aproveitando também, né, você falou que muito é uma área que você domina bem, que você tem já uma vertente muito nessa área, que é a questão do serviço público, quais seriam outras bandeiras suas? Outra bandeira sua, outra visão sua a respeito dentro do parlamento estadual, né, em 2027, você sendo eleito, que você vai ter discussão, que você vai olhar assim para essa daqui, eu quero brigar, essa aqui eu quero entrar. Porque discussões tem muitas, na Assembleia Legislativa é tudo, né? Ali vai da saúde, a cultura, a educação, ao transporte, tudo ali vai ser brigado, vai ter os representantes ali, cada um com suas bandeiras, como uns já são muito definidos, mas tem uns que são muito de várias vertentes. Mas além dessa questão do servidor público, quais são outros pontos dentro da administração, ali dentro da legislação estadual, que você vai falar assim, rapaz, nessa briga aqui eu vou entrar. Tem coisa aqui que eu não estou muito a par, não é muito minha área, eu vou mais acompanhar aqui de perto, mas não vou entrar tanto. Mas essa área aqui eu vou querer dar meu pitaco, participar para construir. O que você me diz sobre isso? Tiago, a primeira demanda que eu acho importante dentro desse servidor público, dos servidores, da vida do servidor público, o funcionalismo público, ele tem direitos que estão sendo tomados veladamente. Por Sim. exemplo, hoje você tem um problema de saúde, você vai nessa Servir, Sim, né? Isso. Eu estou perguntando assim porque eu não tenho plano de saúde do Estado. Eu tirei. E não é de agora não, já tem muitos anos, porque era tão pouco o salário nosso que não dava para pagar um plano de saúde. E eu retirei o meu, e tem vários aí que não tem. E tem muitos que vivem aqui dentro só para ter um plano de saúde e vai trabalhar lá fora, né? Aqui virou um bico. Um complemento, A verdade é essa. Vamos falar a verdade, porque daqui a pouco o pessoal vai olhar e vai entender que é verdade, né? Mas eu acho que como você paga um plano de saúde, igual o servidor público paga, ele tem que ser atendido. Isso é o básico. Sim. E às vezes interrompe o serviço ali e só chegam lá, não, a gente não está atendendo. Ninguém diz nada, você não vê nenhum deputado levantando essa bandeira. Ou você já viu, eu não vi ainda. Não. Eu estou levantando a bandeira aqui do servidor público porque ele tem que ser atendido pelo servidor. Eu nunca vi um deputado fazer isso. Nenhum. E desafio eles a fazerem agora, porque está tendo problema com o Servir. Aproveita agora. É uma oportunidade. É uma oportunidade. Eleição, né? Época de eleição, vamos fazer agora, pelo menos agora. Então, esse Servir tem que ser auditado, esses contratos com o Servir. Os deputados têm que fazer uma forma de intervir nisso, para saber o que está acontecendo realmente com esse plano dos servidores. Da mesma forma é o IGPREV, que é o caso mais bizarro ainda. O próprio governador falou agora em bilhões de furo no IGPREV, inclusive num palanque de convenção. E do lado ali do pessoa que estava próximo desse escândalo. Então, e agora recentemente, Thiago, inclusive sobre liga de sindical, um membro dessa liga foi retirado do conselho do IGPREV sem ninguém nem ligar para ela. Simplesmente tiraram. Até agora a gente está sem entender por que a pessoa dentro do governo tem o poder de retirar um membro do conselho que tem um mandato. Então não funciona. Se você chegar lá e tentar resolver alguma coisa, eles tiram. A verdade é essa. E continua o IGPREV do jeito que está. Então, os deputados têm que levantar a bandeira do IGPREV e do Servir para amenizar a vida do servidor. Porque é estranho você estar num grupo de servidor e ele ligar, gente, onde atende um otorrino. Gente, pessoal, tem um oftalmologista do Servir que atende. Cara, é loucura. Você, para ter acesso ao Servir, você tem que intervir via político, via gabinetes. Isso não existe, Thiago. Então, o deputado hoje tem que intervir nisso. Então, é mais uma questão que eu quero, como deputado estadual, se Deus abençoar que, começando essa campanha, a gente possa mostrar isso, ter como mostrar isso para o servidor, para que ele entenda que temos que fazer isso. Será 2 bandeiras que eu irei carregar, além dessa bandeira junto ao servidor de extinguir essa questão desse quadro geral. Isso é um absurdo, não corresponde com a vida do servidor público. Isso aí. Muito bem. É uma pergunta, uma informação que a gente tem acompanhado, inclusive eu tenho trazido isso para os nossos internautas, as pessoas que nos acompanham, eu tenho uma informação que eu recebi recentemente, Enildo, eu queria que você falasse sobre ela, porque ela exige muito um posicionamento em relação ao deputado em relação ao governo estadual. Foram 2 pontos. O ano passado teve uma fala, né, quando estourou
aquela situação dos shows, aqueles valores, né, exorbitantes, aquele tanto de shows. E aí o que aconteceu? A Assembleia Legislativa saiu em defesa do governo estadual, né? Não só ali o filho do governador, né, o Léo Barbosa, mas também outros parlamentares saíram em defesa de que era tudo certo, que estava tudo certo, tudo bem. Até aí o que a gente vê como coisa um pouco problemático aí é meio que um poder se misturando no outro, né? Vai indo além da harmonia. O ano de 2025 fechou com aproximadamente, Enildo, não sei se você acompanha esses números, com 85 milhões de emendas parlamentares sendo destinadas para shows durante o ano de 2025. E o número de emendas que foram para a segurança pública do estado do Tocantins, situação muito grave que nós estamos vivendo, nós estamos com números, para o tamanho da nossa população, alarmantes em relação à violência principalmente contra a mulher. A gente está com os números aí de mortes e de violência, né? Tanto de feminicídio quanto de violência contra a mulher, alarmantes. Esses últimos meses foram assim gritantes a situação que está. Aí você vê, né, um caso como o de Palmas que está repercutindo aí nacionalmente, que é o caso do garoto Gustavo, contra a criança também. Aí você teve 89 milhões para show durante o ano de 2025 de emendas parlamentares, contra 500 mil reais de emendas para a segurança pública. O que é que essa independência, porque é o que eu sempre prego, é o que eu sempre acredito, os três poderes eles existem para se equilibrarem, não para se viver um conluio. Né? Você, como deputado, qual é a sua visão, possível deputado em 2027? Qual é a sua visão? O que você entende essa harmonia com o governo? Você hoje é candidato junto ao pré-candidato, já agora candidato, né? Vicentinho Júnior, né? Candidato de oposição ao governo aí. Logicamente que há um alinhamento entre vocês para estar caminhando junto. Mas depois de eleito, o que você pode colocar aí, que o seu eleitor ele pode esperar do posicionamento do Enildo em relação à prioridade? Quais são as prioridades, além dessas que você já deixou bem claro? HGP essa semana, né, várias ali reclamações, né, e que não é de hoje também, né? Talvez na época da eleição dá uma aflorada mais, porque usam também, a gente tem que reconhecer que é esse uso político em cima disso. Mas, assim, o seu posicionamento como deputado eleito em 2027, o que o seu eleitor pode esperar de você? Fala assim, não, eu votei no Enildo e nisso aqui o Enildo vai se posicionar dessa forma. Como é que você vê essa situação? Prioridade de emenda, né? São milhões e milhões por ano que os deputados têm de emenda para destinar durante o ano. Aí ele tem uma liberdade, não é verdade? Ele tem a liberdade de indicar porque ele quiser. A turma aí tem indicado a grande maioria para shows. É uma leitura que cada um fez. Você, como deputado eleito, qual seria a sua visão em relação a isso? Tiago, como deputado eleito, primeiro, eu não iria destinar a emenda minha para show. Porque já teve eventos que eu participei, não me divertindo, mas a trabalho, de eu ver 6 shows em uma única noite. Tinha mais cantores praticamente do que público. No final, o cantor estava cantando sozinho, porque o povo já tinha ido embora, já tinha cansado. Então é um absurdo. Eu acho que comparar show com segurança pública é incompatível com a realidade de qualquer ser humano, seja aqui ou em qualquer lugar do mundo. Tem denúncias sobre shows aí de superfaturamento, show que filho de deputado recebeu dinheiro, né, DJ recebendo dinheiro. Então, são N coisas aí que devem ser apuradas, né, pelos órgãos competentes, pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público. Tem apontamentos, tem denúncia feita no Ministério Público de mais de 400 milhões. É o que dos 70 e pouco aí, tem 400 e pouco só de desvio denunciado. Então, são coisas bizarras que acontecem dentro do Estado. Esse alinhamento, infelizmente, eu eleito não terei com o Vicentinho, primeiro por parte dele, que eu acho que eu tenho convicção comigo que ele jamais irá fazer isso. E eu, muito menos, porque é uma emenda que eu dispenso, que seja destinada a outro ou revertida para outra função. Uma ambulância, fazer com que as regulações do município sejam equipadas, dar suporte à segurança pública para que o perito possa agir
intervenção no trânsito, o papilocopista possa atender uma ocorrência, eles não têm nem luva, você sabe disso. Sim. A gente vê diariamente aí, como eu citei o exemplo do perito, chega sozinho na viatura, ele é auxiliar motorista e perito. Então, esse direcionamento de emendas tem que ser feito realmente com seriedade. E o que a gente vê dentro do meu próprio órgão, eu vejo lá, seria 70 milhões no fundo, onde se usa 2 milhões, 3 milhões efetivamente para a parte de operação de trânsito e educação, e o restante some. É só olhar no portal do Detran que está lá, prestação de conta de multa, que o povo vai ver para onde sumiu. Porque ele sumiu. Alguém tem que olhar isso futuramente. Alguém vai ter que olhar isso futuramente. Então, são bizarras as coisas, não só em shows, mas em fundos também que têm destinação específica, como esse que eu citei agora. Tem mais fundos que estão aí. Então, coisas que têm que ser analisadas pelo deputado, para onde ele vai direcionar isso. Eu tenho convicção comigo, conhecendo a regulação municipal, como eu conheço, o sofrimento que é você pegar um paciente oncológico e trazer para Palmas para um especialista examiná-lo, sai 5 horas da manhã, retorna meia-noite para casa, eu vou pegar e destinar uma emenda para show? Tiago, não dá. É totalmente inapropriado, é imoral, e essa farra de show no Estado não é de agora. Isso virou uma farra. Sim. E que tem que ser analisado pelos tribunais de contas e também pelo Ministério Público. Tem que ter uma intervenção, porque aí já virou aquela coisa de compadre, não é coisa de executivo e de legislativo. Me perdoe, mas usando o popular, né, para que todo cidadão entenda, virou coisa de compadre, não é mais de legislativo e de executivo. Essa é a verdade. Realmente tem nós estamos vivendo isso daí, e são assuntos que têm sido visados pela mídia e que a gente precisa pensar, né? Principalmente você que está se dispondo aí a fazer parte desses 24 guardiões ali porque é o que eu sempre falo, né? Legislativo, ele é inerentemente, constitucionalmente criados e existem para fazer esse controle e ser ali os olhos da população, ser a vontade popular dentro do poder como um todo, né? Do poder funcionando ali, o poder executivo executando e, logicamente, o legislativo fazendo o trabalho ali de fiscalização e do olho da comunidade ali naquela situação. Hoje, no Brasil, Enildo, a gente tem aí, né, o povo fala em polarização, né? Fala-se muito em polarização, essa questão aí, né, de direita e esquerda, que tem uns 10 anos aí, no máximo uns 10 anos, que isso aflorou no Brasil, né? Até ouvindo um pensador, ele falou uma coisa interessante, um filósofo falando, um analista político, na verdade, ele falando que a polarização, qual é o problema da polarização? Porque até então era só um lado que tinha vez, só um lado que tinha voz. Aí na hora que surgiu o outro lado, começou a ter problema, porque não pode ter polarização, todo mundo tem que falar a mesma coisa, mas seu posicionamento hoje como político, você tem uma orientação ideológica, você tem alguma... Porque eu sempre costumo, eu até falo o seguinte, político, assim como jornalista também, ele não consegue ser totalmente imparcial, porque você teve sua criação, eu tive minha criação, nós tivemos nossas histórias de vida que nos moldaram e nos fizeram ter um posicionamento. Então, imparcial totalmente você não consegue ser. Agora, coerente, que é o que a gente precisa ser, né? Coerência a gente tem que ter de qualquer forma, porque a gente perde credibilidade. Como diz o ditado popular, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Qual o seu posicionamento hoje em relação essa dicotomia que nós estamos vendo no Brasil hoje, essa polarização, podemos dizer assim, sem problema nenhum, que eu não acho pejorativo, tendo em vista aí que você está hoje pelo PSDB, certo? O candidato pelo PSDB, né, que é um partido, inclusive, essa semana eu vi o candidato a governo do estado do Goiás, né, foi questionado sobre isso, né, o ex-governador Marconi Perillo, ele colocou ali um posicionamento dele como se fosse centro-direita, né? A gente sempre soube que o PSDB nunca foi um partido muito talvez um bom tempo ali mais voltado à esquerda, hoje, por uma economia de mercado mais aberta que pende mais um pouco para a direita, mas você, ali dentro, essas pautas mais, vamos dizer, mais polêmicas dentro da Assembleia Legislativa, qual seria seu posicionamento ali, essas questões de costumes, a questão do conservadorismo, liberalismo, progressismo, como é que você vê isso daí? Tiago, uma incógnita, né? Porque é o seguinte, eu acho que polarização só nasce devido ao extremismo.
Sim, E hoje tem dois extremistas no país, né? Direita e a esquerda. E um fingindo que é um ou outro. sim, Então, na verdade, existe uma polarização de extremismo. Eu não concordo com nenhuma das duas. Eu acho que a gente tem que ter uma vertente, tem que seguir o caminho do correto, independente de ser de A ou de B, mas que o extremismo vem polarizando isso aí, fazendo virar uma coisa que está fugindo do controle, né, de agressões, de discussões e debates que não tem nada a ver com a situação, tratando uma pauta de sexo como se fosse de partido, de igreja como se fosse de partido. Então isso me preocupa porque eu acho que o extremismo não leva a lugar nenhum. Sou um fã de Fernando Henrique Cardoso, porque ele tirou esse país de uma inflação absurda naquela época. Eu era um garoto ainda e eu já fiquei fã dele naquela época. É, Sou um fã de Aécio Neves, que é o nosso presidente nacional do PSDB, e estou no PSDB sem fazer esses cálculos. Entrei porque o Vicentinho Júnior me convidou e pelo carinho que eu tenho pela pessoa do Vicentinho Júnior, jamais eu irei e nem imagino o Vicentinho Júnior me impondo em situações que eu discorde pela forma com que ele sempre me tratou. Então eu estou bem tranquilo, não me preocupo muito com essa questão de direita e esquerda. Vieram me sim, perguntar, teu governador é de direita ou é de esquerda? Eu falei, cara, ele é do PSDB. Então, se amanhã eu acho muito improvável que a gente se alinhe com o governo federal, sim, devido à caminhada do Vicentinho ser mais tendenciosa a seguir um liberalismo, digamos assim. sim. A Menos gente Estado, né? menos Estado. A gente quer um liberalismo, quer fazer as coisas acontecer sem pressão de partidária. Então, essa parte com que ele trabalha, ele é muito coerente. Vou estar com ele amanhã pela manhã. Daqui a pouco eu começo minha romaria do Senhor do Bonfim, onde eu irei de bicicleta. Vou sair ali da minha igrejinha onde eu fui batizado e vou lá para a Natividade, onde iremos encontrar e seguir a pé até o Senhor do Bonfim. Certo. Mas é aquela coisa, a gente tem que ter, Tiago, na minha visão, como político, não ser extremista, tratar a pauta que atenda o cidadão. Não importa sexo, não importa cor, não importa se ele é de esquerda ou de direita. Eu atendi centenas de pessoas de esquerda quando eu estava no peixe, eles me chamavam de bolsonarista, na época. E, na verdade, eu nem era. Agora, por que eu voto no Bolsonaro, eu sou bolsonarista? Talvez não. Eu não tenho uma opção de voto fixa, eu tenho uma opção de voto em pessoas que têm compromisso. Certo. Então, atendi vários, sou amigo de vereador de esquerda, gosto de alguns. Tem alguns que eu não gosto porque caráter Sim, não tem nada a ver com partido. exatamente. Tem gente que é do PSDB que tem esse problema. E eu também não vou me aliar a eles. Sim, Eu gosto daquele que não gosta de problema, que gosta de levar, de entregar, de estar do lado do cidadão, de conversar. Eu era secretário, eu acordava cedo, despachava e ia para a estrada. Ver onde estava faltando um bueiro, onde estava faltando uma tábua numa ponte, ver onde tinha um atoleiro para o transporte escolar passar e entregar à população ali da zona rural, o agricultor, que ele escoasse sua safra. Entendeu? Então, várias vezes eu levei maquinário onde tinha um atoleiro, o caminhão não vai passar ali, então vamos lá ajudar. E é isso que a gente tem que fazer, entregar, não interessa se é de direita ou de esquerda, e extremismo zero. Eu acho que a gente tem que ter pauta de entrega ao cidadão e levar o serviço público que é de direito. muito bem entendido, Enildo. Enildo, deixa espaço aberto aí agora para você. Se quiser mais falar mais alguma coisa que você acha que seja importante, né, que eu não tenha aqui colocado para você discutir, e também deixar aí uma mensagem, deixar aí sua consideração aí em relação a esse momento, seu momento e também esse projeto aí. Tiago, primeiro, dizer que é um momento muito ímpar na vida da gente e, assim, de felicidade. Por quê? A gente tinha projetos, né, para servidor público, para continuar na carreira, mas não como político, igual a gente está colocando o nome agora para concorrer agora a partir de segunda-feira. Então é um momento de muita felicidade, de reconhecimento que a gente sentiu, que teve com a gente, e eu espero poder contribuir nesse pleito eleitoral para levar proposta, levar a ideia, mostrar para servidor, para o cidadão lá na ponta, que ele tem que ser atendido, que o hospital HGP ele não pode ficar lá tratando pacientes eternamente por falta de remédio, por falta de material, que tem que chegar ali, ser medicado, receber o material devido e ir para casa.
que ele não pode ficar ali sendo submetido a riscos hospitalares desnecessários, que você sabe que acontece. A pessoa vai ali para ser atendida, fica o dia todo lá dentro, arriscando pegar uma bactéria, alguma coisa. Então tem que chegar e ser atendido e ir embora. E eu acho que entregar serviço público é a coisa mais simples do mundo, é só cumprir o que está constitucional, que é da Constituição. Estão esquecendo a Constituição Federal, estão rasgando essa Constituição Federal, e eu acho que tem que renascer essa vontade popular de cobrar, de entender o que é constitucional, o que é meu de direito. E o político hoje ele tem que informar o cidadão. E eu, dentro dessa pauta, nesse período eleitoral, vou trabalhar isso. Vou trazer esclarecimento para que eles aprendam que não se deve votar por favores, igual já está acontecendo. Hoje você sai na rua, não tem uma pessoa para te ajudar na campanha mais. Eu tenho amigos para me ajudar, mas dentro do nosso grupo político, que a gente estruturou agora, a gente se abraça, a gente se ajuda e se impulsiona. Mas você vê que a corrupção ela já nasce ali no grupo político. Sim. Então o cidadão tem que observar isso, prestar atenção e ver quem que realmente vai entregar essa benécia para ele, que é dele de direito. É isso, basicamente é isso. Muito bom, muito bom. Muito bom ter estado aqui conversando com o Enildo Leite, experiente no serviço público, experiente na política, e agora aí está botando seu nome à disposição também da Assembleia Legislativa do Tocantins. Lembrando que o nosso espaço aqui continua aberto, né, para quem desejar, está principalmente pessoas aqui da nossa Paraíso, como é o caso do Enildo, que também é natural daqui de Paraíso, como ele deixou muito bem explicado sua história aqui. Agradecer, Nildo, muito obrigado pela sua presença, muito bom ter recebido você, mais aí um guerreiro aí na trincheira de fazer um estado do Tocantins cada vez melhor, o bem da nossa população, que acredito que seja isso que está precisando na política, está precisando de pessoas que se disponham a ajudar as outras, né? Quem está entrando e querendo seu próprio benefício já tem um bocado já, então que a gente consiga ter essa mentalidade aí. Obrigado, Thiago. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui contigo. Como eu te disse, eu já sou um fã pelo seu conteúdo, né? Um conteúdo bem detalhado, minucioso, estudado. Isso é importante para que a gente leve, de fato, a informação correta. E a gente espera que essa caminhada a gente consiga transmitir isso. Isso que você já prega aqui no seu programa, de ouvir, de levar realmente a verdade, para que o cidadão saiba escolher. E se a gente conseguir fazer isso, mesmo que não seja eleito, eu já estou satisfeito. Porque a gente tem que começar a fazer com que o cidadão entenda que ele tem que fazer a mudança acontecer. Não depende de mim nem de você. Tem que ser todos os cidadãos que têm que ter essa consciência. É isso aí. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado. Sucesso, viu? Tudo de bom. Um abraço a todos. Muito obrigado por todos que nos acompanharam.